Hoje é dia de participação do naturopata Ramon Assis. Ele já está ao vivo comigo aqui nos estúdios da TV Candidez, né? Participa com a gente. Vem pra cá, Ramon. Bom dia. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. O prazer é meu. É sempre bom levar aí dicas de saúde natural para as pessoas, né? Principalmente porque vamos falar desse tema, saúde, né? E hoje você separou um tema extremamente importante, que é essa modulação, né? Principalmente do hormônio, com produtos naturais, né? Algo extremamente importante, né? Muito importante, né? Primeiro entender que os hormônios regem a nossa saúde, regem o nosso humor, a nossa felicidade, tudo é regido por hormônios. Não são só os hormônios tidos como os hormônios sexuais, né? Como a gente conhece a testosterona, a progesterona, estrogênio, que realmente também são muito importantes. Mas olha que interessante, se uma pessoa está aí com uma tristeza prolongada, pode verificar que tem um hormônio baixo, pelo menos a serotonina pode estar baixa. Tem a dopamina, tem a melatonina, né? Que principalmente depois dos 40 anos de idade, há uma tendência muito grande de baixar esse hormônio do sono e do relaxamento. Então, esses hormônios, quando não estão em equilíbrio, interferem muito no nosso humor, na nossa disposição, alegria e uma infinidade de emoções que a gente sente. Então, as emoções não dependem só das circunstâncias, não. Pelo contrário, depende muito mais da quantidade de hormônios que seu próprio corpo está produzindo. Aliás, isso é muito interessante, Flaviano, porque quem produz esses hormônios no nosso corpo é o próprio corpo, né? E muitos deles, inclusive, no próprio intestino. Então, a gente entende aí que, de forma natural, é a melhor maneira da gente também fazer essa chamada modulação, ou seja, o equilíbrio ou o reequilíbrio de hormônios. E nós temos plantas, essas plantas também são conhecidas como fito-hormônios ou fito-hormonais. Por quê? Porque são plantas que, ao utilizarem na dosagem correta pelo profissional especialista em plantas, nós estimulamos o nosso próprio corpo a produzir esses hormônios tão essenciais para a nossa saúde, especialmente a saúde emocional. Então, se a pessoa tem ali uma baixa de testosterona, por exemplo, um hormônio que é fundamental para a nossa disposição, para o nosso ganho de massa magra, né? A massa muscular ou mesmo a massa óssea. E ele também participa da parte cognitiva, da nossa concentração, memória, do nosso bom aproveitamento ali intelectual e também da saúde cardiológica. Então, esses hormônios podem ser muito bem estimulados por quem? Por plantas. Plantas medicinais, conhecidas como fito-hormônios, que vão fazer aí esse reequilíbrio. Então, quando a gente pega um paciente, Flaviano, que chega no nosso consultório e a gente avalia que aqueles sintomas que ela carrega pode ser exatamente por uma baixa de hormônios, a gente entra ali com uma modulação com plantas, né? A gente monta, às vezes, tudo numa cápsula só. Coloca ali 5, 6, 7 plantas que vão estimular esses hormônios a serem produzidos e a pessoa vai tomar ele pontualmente, inicialmente, às vezes, 2 vezes por dia, depois 1 vez por dia, depois 2 vezes por semana, é o suficiente para manter os nossos níveis de hormônios altos e o bem-estar, a saúde, tudo em dia. Então, a gente monta isso aí exclusivo, é claro que é de acordo com a idade, né? E por falar em idade, é importante a gente destacar que muita gente pensa assim, quando é que começa essa baixa de hormônios, né? Porque a gente vê muito na juventude, os jovens ali, os adolescentes, com uma vitalidade, uma disposição, uma alegria, os cabelos bonitos, pele bonita, unhas fortes, né? Isso é sinônimo de hormônios em alta produção. E nós temos um início dessa baixa de produção de hormônios, Flaviano, em nós homens, a partir dos 33 anos de idade. E nas mulheres, em média, a partir dos 35 anos de idade. O que vai culminar aí no climatério e depois na menopausa nas mulheres, a partir dos 48 anos, chegando até os 54 anos, uma média. E os homens vão sofrer com a chamada andropausa só mesmo lá por volta dos 56, 58 anos que os sintomas chegam, mas a baixa de hormônios chega muito antes. Então, a proposta nossa, exatamente por ela ser 100% segura, é a gente começar essa modulação muito antes dessa data. Ali entre os 33 e 35 anos de idade, a gente pode melhorar muito essa força hormonal que nós temos, melhorando a massa muscular, a massa óssea, parte cognitiva e disposição acima de tudo. E é importante dizer, né, que a modulação hormonal, ela traz alguns efeitos colaterais. A natural, ela diminui esse risco, né? Essa segurança a mais, né, para você que opta por fazer esse tipo de terapia, né? É interessantíssimo você abordar sobre isso, Fabiano, porque hoje, né, mesmo existindo aí a reposição hormonal sintética, né,
a chamada bioidêntica, inclusive transdérmica, né, passada na pele, ela tem uma margem de segurança muito maior do que as primeiras reposições hormonais há décadas atrás, né? Mas ainda assim, tem que ter certos cuidados, né? A pessoa não pode ter um histórico aí de câncer direto na família, porque pode estimular aí, né, o gene do câncer, mas a modulação hormonal, até a gente usa esse termo, não é uma reposição natural, é uma modulação, porque ela estimula os próprios hormônios do nosso corpo a serem produzidos. Então, por isso ela é 100% segura. Qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, porque não está lidando com hormônio sintético. Vai estar lidando com o seu próprio hormônio que a planta estimula o seu corpo a produzir. Então, por essa razão, é seguro, a pessoa não sofre desses efeitos colaterais que você chamou atenção e consegue, por exemplo, no caso de mulheres no climatério e na menopausa, que sofrem com os chamados fogachos, né? A pele ressecada, cabelo que cai, unha enfraquece, a falta de disposição e de sono. Isso pode ser melhorado muito com a modulação hormonal natural e sem os efeitos colaterais. O telefone está aí na tela, 99326228, fica sempre disponível para participação do telespectador aqui da TV Candidez, né? Tem alguma dúvida, fique à vontade. E a dúvida da Fernanda é justamente nesse sentido, que você citou agora há pouco a questão da menopausa, né? Acho que é o terror de quase 100% das mulheres, né? Enfrentar essa mudança hormonal que traz aí diversas consequências, né? Ela quer saber quais são as dicas para aliviar um pouco tudo isso, né? Que ela tem enfrentado, viu, Ramon? Ah, com certeza, Fernando. Um abraço, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, primeiramente, entender que precisa de um acompanhamento profissional. Né, já sugeri que as mulheres procurem a partir dos 35 anos de idade, porque tem que mudar alguns comportamentos, né? Dentre eles, a prática de atividade física, quando essa já não é instituída, é muito importante que as mulheres pratiquem uma atividade física, sobretudo a musculação, que pode facilitar muito aí estimulando o corpo a produzir certos hormônios. Também a suplementação vitamínica e de minerais. Estudos já mostram que algumas vitaminas e alguns minerais participam diretamente na produção de hormônios do nosso corpo. Então, a gente precisa também fazer essa suplementação acompanhada com um profissional da área de saúde. Outra coisa bem importante a gente destacar é a saúde e a qualidade do nosso intestino, Flaviano. Explicando isso para a Fernanda, né, e para quem mais está nos acompanhando, porque muitos desses hormônios são produzidos no nosso intestino. E o nosso intestino, a gente já sabe, é habitado por trilhões de bactérias. E quando essas bactérias são, em sua maioria, as bactérias ruins, aí a gente diz que a pessoa está com uma disbiose intestinal. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer também, paralela à modulação hormonal, a modulação intestinal, para que a pessoa tenha, em sua maioria, no intestino, as bactérias boas, para que esses hormônios possam ser produzidos satisfatoriamente. Então, precisa aí de um acompanhamento, mas, Fernanda, de adianto, né? Comer, por exemplo, melhor, né? Fazer o suco do inhame, né? O suco do inhame, acompanhado do limão, ou de uma laranja, ou de um abacaxi, é uma proposta muito interessante. Já estimula o corpo a produzir o estrogênio e a progesterona, que são hormônios mais comuns nas mulheres, né, mas que nós homens também temos em menores quantidades, já vai melhorar muito, melhora a saúde do cabelo, das unhas, é uma proposta legal. Sementes como a chia, a própria linhaça, o óleo de cártamo, óleo de prímula, são substâncias muito importantes e ali que vão favorecer também já o ganho desses hormônios, né? Tem outras sementes, como a semente de girassol, semente de abóbora, também vão favorecer. Então, a gente pode começar por aí, suplementação caseira na nossa alimentação, mas, para além disso, realmente procurar aí um profissional especialista em plantas medicinais para que a gente faça a modulação correta. Eu tenho aqui a dúvida também do José Divino, lá do bairro Ipiranga, né? Ele quer saber o seguinte, se a queda de cabelo pode estar ligada à queda hormonal, né? E se for, se tem alguma orientação, dica nesse sentido também. Com certeza. José Divino. José Divino, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Pode ter a ver sim, né? É claro que existem várias razões para acontecer a queda de cabelo. Não confundimos a queda de cabelo com
a calvície, né? Por exemplo, o meu caso é a calvície. Aí ela já é hereditária e não é uma condição, por exemplo, de doença ou mesmo de baixa de vitaminas, por exemplo. É uma outra condição hereditária. Mas se falando de queda de cabelo, a queda de cabelo pode se dar aí por baixa de vitaminas e minerais. Às vezes a pessoa aí não está suplementando adequadamente, não está se alimentando adequadamente, pode ter um início de queda de cabelo. A própria dengue, né? A própria Covid também são fatores que podem causar queda de cabelo, que precisa ser corrigido, muitas vezes com suplementação, e também de ordem hormonal, né? Como bem destacou aí, né, o José Divino, pode ser de ordem hormonal também, tanto nos homens quanto nas mulheres. A queda de cabelo, por baixa de alguns hormônios, né? O corpo prioriza ali a produção do hormônio que acontece ali para as funções mais importantes, para as funções vitais. Então, quando se trata da parte estética, pele, cabelo e unha, o corpo acaba retirando ali a quantidade de hormônio que vai para aquela região para priorizar funções vitais. E por isso acontece muito frequentemente a queda de cabelo. Nesse caso, nós temos protocolos que rapidamente, em 30 dias, as pessoas já podem recuperar ali a força do cabelo, a beleza do cabelo, e aí ela não vai ter problemas com isso, nem com unha fraca e nem com pele. Tudo com uma modulação hormonal muito simples, que a gente prescreve em poucos dias e a pessoa já percebe melhoras. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Sabrina, lá do bairro São Sebastião, o Ramon. Sim. Ela está dizendo que tem caso de câncer na família, a mãe teve câncer, e aí a reposição hormonal não é contraindicada nesse caso. Aí a modulação natural pode ser uma alternativa? Pode. Sabrina, obrigado pela participação e pela pergunta. Pergunta importantíssima. É uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. Por quê? Porque elas chegam, às vezes, nos profissionais médicos, né? Ah, eu estou sentindo isso. Ah, o seu problema é hormonal. Ah, mas tem caso de câncer na família? Aí a pessoa já não pode fazer a reposição hormonal química, sintética, ainda que seja bioidêntica, por segurança. A modulação hormonal natural por plantas, né? Os fito-hormônios, pode ser feita com total tranquilidade. Por quê? Porque não é uma questão de colocar um hormônio para dentro do corpo, né? Um hormônio, sobretudo, sintético. Se trata de plantas que vão estimular o seu corpo a produzir os próprios hormônios. Por isso, ela é 100% segura. Então, mesmo quem teve... Eu tenho pacientes, por exemplo, que já tiveram câncer. Elas próprias tiveram. Foi até a gente para a gente fazer essa modulação. Até porque muitas mulheres podem estar sofrendo com as consequências dos fogachos, né, do climatério, e não poder fazer outra coisa a não ser o uso de plantas medicinais. Então, nesse caso, é uma excelente pergunta e eu tenho certeza que muita gente pode se beneficiar. Olha que dica interessante do Ramon para você, viu? É por isso que os contatos estão aí na tela, porque ele está sempre disponível para poder atender você, seja através do telefone, seja através aí do Instagram, né, da rede social. Fique à vontade sempre para fazer esse contato direto com o Ramon e com a equipe dele. Muito obrigado, viu, Ramon, pela presença. Obrigado também e até a próxima, se vocês quiserem. Até a próxima, viu? Eu reforço aqui que a participação na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. É só acessar o portal para rever a entrevista, né, que serve também de orientação para outras pessoas.